Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa TechVision, na nossa querida TV Humana, Anderson Oliveira. Estamos aqui na nossa segunda temporada, o nosso quinto episódio da nossa querida TV Humana, na nossa TechVision, né? Então, como eu falei nos últimos programas, nossa temporada tem 12 programas, a gente já está na segunda temporada. Você pode acompanhar o nosso programa nas plataformas de streaming, tanto no YouTube, como no Spotify, no Amazon Music, e também na nossa plataforma da TV Humana, www.tvhumana.com.br. Então, vocês procuram lá TechVision e vocês vão encontrar os nossos conteúdos, tanto da primeira como da segunda temporada. Será uma satisfação tê-los conosco. E vocês podem notar que hoje a gente tem um convidado, né? Convidado especial, que daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês. Como eu prometi na nossa primeira temporada, a gente iria fazer padrão talk show na nossa na nossa segunda temporada, e assim estou cumprindo a minha promessa. E a gente vai bater um papo hoje falando de como as inovações emergentes estão redefinindo o potencial humano. Então, eu vou chamar o meu convidado, Wilfredo Gutierrez. Tudo bem, Will? Como é que você quer que eu chame? Né? Eu lhe chamo de Will, né? Mas como é que você quer ser chamado? Wilfredo Gutierrez. Fica à vontade, meu irmão. Seja muito bem-vindo. TechVision está de portas abertas para trocar um conhecimento, bater um papo, entender um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho de tecnologias emergentes. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Will. Boa noite, Anderson. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer, satisfação estar aqui falando com você. Bom, aqui pode me chamar de Will, todo mundo me conhece, meu nome é um pouco diferente, né, como você deve ter percebido, Anderson. Mas o legal de um nome diferente é que você está sempre sendo lembrado, né? Então, é uma questão muito legal ter um nome diferente. Então, mas de maneira geral, peço para ser chamado de Will. Fica à vontade aí. Tranquilo. Tranquilo. Will, vamos lá. Fala um pouquinho da sua trajetória, contextualizando um pouquinho aqui no nosso programa, né? De inovações emergentes. Fala um pouquinho quem é o Wilfredo, quem é o Will, como é que você entrou na área de tecnologia, como é que você vê essa parte de inovação emergente, como é que você mapeia isso, redefinindo o potencial humano. Fala um pouquinho aqui da sua trajetória para os telespectadores. Eu já conheço, né? Já trabalho com o Will, mas queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aqui para os telespectadores da TechVision. Legal, Anderson. Vamos lá, né? Bom, Anderson, já tenho 45 anos, então já passei por alguns momentos aqui, né, da evolução tecnológica mundial ou no Brasil na prática. Já né? é um dinossauro, né, Will? Alguns garotos já me consideram um dinossauro, é verdade. Mas aí sempre buscando atualização, obviamente, a gente precisa estar antenado. Bom, comecei lá atrás, Anderson, fiz processamento de dados no colegial, sempre me interessei por tecnologia, trilhei uma carreira muito voltada a atendimento, que hoje a gente já transformou em Customer Success, Customer Experience, né? Com novas abordagens sobre atendimento, seja da maneira que for o atendimento, da experiência do cliente, né? Então, a gente comecei lá atrás como analista, né, de planejamento, depois eu fui coordenador, gerente de planejamento operacional de call center. Eu vi o call center praticamente nascendo no Brasil, Anderson. Participei muito dele. Isso em que época, Will? Que época é isso? Eu iniciei em 2019. O call center, quando eu iniciei, já estava no boom. Mas trabalhei com muita gente que veio desde o início, né, dos call centers. Então, eu participei desde o começo daquela questão, não sei se você lembra, Atento, grandes empresas com milhares de funcionários, implantando call centers gigantes. Participei de tudo isso. Inclusive também essa ideia é muito legal. Eu vi acontecendo a tecnologia entrando dentro desse segmento e evoluindo dentro dele. Foi muito legal. Depois eu posso contar um pouquinho para você.
e cheguei até agora aí, até a gerência de operações, e hoje eu estou aqui mais na parte comercial de uma empresa de tecnologia chamada Robu, onde eu cuido de uma carteira de clientes aí, em torno de 40 clientes que consomem uma plataforma nossa de tecnologia de atendimento. E, bom, sou formado em sistema de informação, estou estudando agora, estou fazendo uma pós de tecnologia voltada à inteligência artificial, né? Boa. Boa, Will. Muito legal aí já entender um pouquinho do perfil, da trajetória do nosso convidado. Will, é interessante, né? Eu também peguei esse boom, mas peguei empresa que trabalha com serviços públicos, né? Que lá no Rio Grande do Norte a gente chamava de CAERN. Peguei isso, peguei em algumas faculdades também, além de call center. Se atendia telefone e anotava na prancheta ainda, depois se digitava. Era um retrabalho que não tinha tamanho. Nem eu entendia como é que fazia aquilo. Exatamente. Então, um dos nossos assuntos aqui que eu separei, que a gente até conversou nos bastidores, é uns insights que estão muito em evidência, né? Que é o Human by Design, que é a tecnologia centrada no humano, né? Como as tecnologias estão sendo projetadas para ampliar a capacidade humana, possibilitando aí que indivíduos e organizações alcancem maior produtividade, né? Sempre buscando novas criatividades, eficiência. Eu queria saber do Will o seu ponto de vista em relação a isso, na empresa que você trabalha, em relação à sua trajetória, em relação aos seus times, em relação aos seus clientes, em relação aos seus parceiros, né, pessoal do seu time. Como é que você vê esse tipo de tecnologia? Como é que você vê essas tecnologias emergentes chegando? Como é que você vê a própria inteligência artificial? É uma modinha? É algo que chegou para ficar? Como é que você enxerga isso na sua vivência de mercado hoje, Will? Fala um pouquinho para a gente. Legal, Anderson. Claro que a tecnologia da inteligência artificial chegou para ficar, a gente sabe disso. Quem não se adaptar vai ficar para trás, isso já está mais que evidente. As empresas que estão oferecendo esse serviço aí estão evoluindo muito rápido, a gente já viu aí os últimos lançamentos do pessoal da OpenAI, vemos também outras empresas evoluindo bastante em pouco tempo, em curto tempo, né? Trazendo mais oportunidades, mais opções para você trabalhar, para trazer mais soluções para diversos segmentos, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então, Anderson, sim, olha, por exemplo, eu trabalho numa carteira aí como eu comentei para vocês, de 40 clientes, e a gente busca, em conjunto com a empresa que trabalho, o tempo todo a evolução com foco no usuário, com a melhoria da experiência do cliente, para conseguir trazer essa tecnologia que hoje é uma novidade, ainda é uma novidade, digamos assim, está sendo implementada nas empresas. Então, trazer isso para dentro e realmente entender como aplicar para trazer novas experiências para os usuários e melhorias com foco no cliente, né? Então, a gente está ali discutindo no dia a dia com esses clientes como a gente aplica essa tecnologia. Então, eu posso te dar alguns exemplos. Hoje, por exemplo, a gente tem, todo mundo sabe, tarefas repetitivas ou tarefas que um humano executa, que sabemos que isso pode ser automatizado pela nossa inteligência, mas como fazer isso de forma assertiva e de forma que o usuário, o cliente final, consiga se adaptar e trabalhar com isso? Como eu quero dizer isso, né, Anderson? Hoje você tem, por exemplo, um bot para fazer uma função X dentro de uma empresa. Ele vai dar algumas informações. Mas, até um certo momento, ele te dá algumas informações e depois ele deriva para o humano. Essas respostas que o humano vai dar para esse cliente, a gente sabe que a gente já consegue automatizar grande parte delas no robô, né? No bot. Mas, para isso, nós sabemos que o cliente precisa saber como perguntar, saber como interagir com o bot. Só que a gente tem clientes de todos os tipos de idade, de todos os tipos de classe social, de cultura, e a gente precisa conseguir lidar com tudo isso, né?
trazendo soluções de fácil usabilidade, né, para aquele cliente, independente de qualquer tipo de cliente que seja do outro lado, né? Então, o grande desafio está aí, Anderson. A gente está todo dia, praticamente, eu tenho reuniões com os nossos clientes, trazendo algum tipo de melhoria, algum tipo de solução para conseguir atender de forma mais assertiva esses clientes. Então, a gente já está com essas tecnologias, né, Human by Design, né, construída para serem intuitivas, fáceis de usar, adaptando o comportamento humano, né, e assim por diante. Will, eu acho bem interessante isso, e eu até comentei isso no meu último programa, que a tecnologia ela tem que ser feita de humano para humano, e não de humano para robô, e não de robô para humano. Né? A gente tem muito aquela impressão que a tecnologia é feita de robô para humano, mas não é bem assim. A tecnologia é feita de humano, que usa o robô para automatizar os processos, que essa tecnologia vai ser servida para o outro humano. As duas extremidades têm que ter humano. Achei bem interessante a sua colocação aí. E você já respondeu já deu insights de perguntas que eu já vou fazer aqui em relação à parte empresarial, sabe, Will? A gente sabe que os empresários, inclusive tem muitos escutando aqui nosso programa, assistindo nosso programa, eles ficam naquela, né? Por onde é que eu começo? Como é que eu reestruturo os meus processos? Então, você que está no dia a dia, que está na área técnica ali, gerenciando os times, gerenciando carteira de clientes, o que é que você poderia dar de conselho, de dica para um empresário que está flutuando, né? Que ele sabe que precisa que necessita né? Mas ele está ali naquela, esperando a onda se consolidar, meio que com receio de investir, não sabe por onde começar. Então, o que é que você poderia deixar de dica para o nosso querido telespectador aqui da TV Humana? Por onde é que ele reestrutura? Por onde é que ele começa? Qual seria aquela cartada que o mestre Will tem na manga? Olha que interessante, né, Anderson? Você colocou um ponto fundamental, porque assim, toda vez que você tem uma nova onda, uma nova tecnologia, uma nova experiência para todos os usuários, isso também traz desafios para as empresas. Tá, olha, como eu venho tratando muito com os clientes, né, Anderson? Eles chegam para mim, Will, tá bom, existe uma IA, Will. Como eu faço para ela me ajudar? Aí onde você precisa começar a entender a aplicabilidade para te ajudar no seu segmento, para você ter um ganho, seja de performance, seja de venda, seja de experiência para o cliente, o que for. Então, Anderson, o que a gente costuma trazer para o cliente, né? Primeiro, a gente precisa, o cliente, na minha opinião, vou falar como se fosse cliente, também já tive empresa, já fui também empreendedor e sei que tem muito desafio. As empresas que hoje te atendem, por exemplo, muitas já estão se antenando, já estão trazendo pessoas para dentro das empresas que podem e que têm uma visão de implementação de funcionalidades com IA. Então, estreite sua parceria com as empresas que você já tem hoje. Caso ela não te atenda, procure outros parceiros que tenham essa visão, que tenham já no seu DNA trazer para você novas funcionalidades que possam trazer ganhos no seu dia a dia. Então, obviamente, eu sugiro que você primeiro fale com seus parceiros de hoje, né? E o segundo ponto é, Anderson, fundamental, prepare seu time, ajude o seu time, traga seu time para ajudar você, traga os desafios que vocês têm dentro dos seus processos, por exemplo, e discutam isso e ofereça aos seus funcionários treinamentos, por exemplo, para que eles possam entender um pouco melhor como funciona a IA e aplicar no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo bobo, tá, Anderson? Outro dia eu estava ajudando uma amiga que precisava sintetizar as opiniões que ela pegou de uma pesquisa de satisfação da empresa dela. Então ela tinha um campo aberto, ela fazia algumas perguntas e depois tinha um campo aberto para sugestão, reclamação que a pessoa quisesse escrever nesse campo aberto. Você imagina, acho que foram 4.000 respostas, se eu não me engano, Anderson. Você imagina sintetizar 4.000 respostas no que
as pessoas mais responderam, no que elas mais estão preocupadas, no que elas mais sugeriram, na mão, eu já fiz isso algumas vezes, tá, Anderson, ao longo da minha carreira, na mão. Eu consegui fazer para ela, expliquei para ela, a gente entrou no GPT, a gente fez algumas coisas. Fizemos em torno de 5 minutos, a gente já estava com tudo feito dentro de uma IA. A gente subiu o arquivo, pediu para a IA sintetizar, a gente quantificou, a gente colocou numa apresentação. Quanto tempo levaria isso na mão ali, Anderson? A gente fez em torno de 5 minutos, eu posso chutar aqui em torno de 4 horas, 5 horas de trabalho. Nós fizemos em 5 minutos. Mas será que as empresas já têm essa noção? Já tem esses funcionários que tragam essa visão para ela, falar, olha, sabe esse processo que a gente está realizando aqui? A gente consegue automatizar ele. Você só vai conseguir com seus parceiros, que você já tem hoje, e preparando o seu time, né? Fazendo com que eles se engajem, oferecendo treinamento, ajudando no curso de treinamento, algo desse tipo, e trazendo empresas para ser parceiras também, para que tragam essas questões para dentro da sua empresa e possa ajudar a ter uma visão onde você pode ganhar com tudo isso. Então, Anderson, esse é o fundamental, ter que abrir, e se você ficar esperando implementar isso, a onda pode passar e ela vai embora e você fica para trás. Boa, Will. O que você falou aí, eu falo muito com meus alunos em sala de aula, eu falo muito nas minhas mentorias. Você falou aí 2 coisas que eu achei bem interessante, que é ter bons parceiros, né? Eu acho muito importante ter bons parceiros, bons fornecedores. Nessa hora, você diferencia os homens dos meninos, né? Porque são desafios enormes e tem que ter bons parceiros. E você falou uma coisa bem interessante, que é o treinamento contínuo. Eu falo muito isso com meus alunos. Bons parceiros e treinamento é o X da questão. Porque o treinamento, principalmente treinamento exaustivo, ali é na hora do estresse que a gente vê quem é quem, é na hora do estresse que muitas vezes as máscaras caem, né? Muitas vezes a gente mostra quem é o profissional que aguenta mesmo o tranco. Então, eu concordo plenamente com você, né? Isso aí você fala porque você já tem a vivência, já viu o lado espinhoso da história, né? Quando a gente sofre e a gente vê que tem que ter essa maturidade, principalmente nos times, a gente tem essa maturidade de separar, né? Que precisa de ter esse treinamento contínuo. Eu acho que eu falo muito nas minhas aulas, Will, que o ser humano ele tem que ser exaltado sempre. Não existe tecnologia que... Eu costumo muito dizer que a criatura não pode sobrepor o criador, em maneira alguma. Ela está ali como copiloto, ela está ali como ferramenta auxiliar, mas ela está ali como algo que vai servir de ferramenta para desenvolver um produto, um projeto, né? E não sobrepor. Ficaria meio estranho a criatura sobrepor o criador, né? Eu acho que dentro de uma ética profissional, essas tecnologias emergentes, a gente está dando muito foco em IA, mas ela tem que estar ali e tem que ter o crivo do humano. O humano tem que dar uma olhada, tem que conferir se ali existe respostas enviesadas, né? Existem alucinações, que a gente chama, se o negócio está funcionando. E eu gosto muito de dizer que o ser humano precisa chancelar essas tecnologias emergentes. Exatamente. Mas continuando aqui nossa linha de raciocínio, Will, em relação aos desafios, né? É muito bonito na teoria, a gente está falando aqui de inovação, mas eu queria saber que você que está no front aí, você que está no quente do sucesso, os desafios, quais são os desafios maiores que vocês encontram? Quando eu pergunto desafio, eu pergunto desafio tanto para o seu time, como para os seus diretores, como para os clientes. Quais são os maiores desafios que o Will e sua equipe ele enfrenta ao implementar tecnologias emergentes, né? Tecnologias novas, que exigem superar barreiras culturais, éticas, estruturais, né? Que precisam ser abordadas aí para garantir confiança nas soluções, altas entregas. Qual é o principal desafio que você encontra hoje quando está implementando uma solução com inovação hoje no mercado, Will?
Anderson, eu acho que grande parte pode concordar comigo. A barreira cultural é bem grande ainda. Você, quando vai falar com as pessoas que lidam com isso no dia a dia, então você tem lá um cliente, esse cliente representado por algumas pessoas que podem acreditar ou não nessas tecnologias emergentes. E quando você traz essas melhorias, você costuma ouvir muita dúvida das pessoas, o que é natural, tá? Toda mudança grande como a que a gente está vivendo hoje, que em pouco tempo a gente já vai ter IA, tecnologias emergentes trabalhando em toda a parte de segmentos dos clientes, as pessoas demoram para entender isso, demoram para acreditar que isso vai realmente ajudá-las no dia a dia, vai trazer melhorias, vai trazer acessibilidade, vai trazer inclusão, vai trazer bem-estar para os seus clientes, para os seus amigos, para as suas famílias, porque eu acho que a gente está falando aqui muito de empresa, mas a gente sabe que ao longo desse caminho, Anderson, vai ser implementado em tudo, no bem-estar do ser humano, como um todo na nossa vida, né? Desde você administrar sua casa inteligente, até você administrar seu negócio dentro da sua empresa, vai estar em tudo, não vai estar só dentro das empresas, né? Então, a barreira cultural, Anderson, ela é uma barreira realmente forte neste momento, mas acredito que o ser humano ele vai entendendo aos poucos e vai caminhando, porque ele vê outras pessoas implementando, ele termina enxergando também valor naquilo e ele começa a ficar mais aberto. Neste momento, por exemplo, 2024, eu entendo que muitas empresas abriram muito mais caminho para a gente implementar funcionalidades baseadas em IA do que 2023, final de 2023. 2024 foi muito melhor e acredito que 2025 vai ser melhor ainda. Porque as que não abriram caminho ainda, por exemplo, dos que eu atendo, Anderson, já estão trazendo para mim a vontade deles de implementar IA também. Então, acredito que 2025 a gente deve implementar IA em praticamente quase todas a carteira, por exemplo, a minha carteira, e acredito que dos meus companheiros também. Então, a barreira cultural, sim, é um grande desafio. A segunda barreira, Anderson, que a gente sabe que também é um desafio para quê? Principalmente para o nosso país, é você ter mão de obra preparada para isso, você ter pessoas especializadas, você ter pessoas preparadas para isso. Então, quando as empresas até têm a ideia, a necessidade de melhorar a sua experiência com os seus clientes e trazer essas inovações para dentro, quem vai administrar essas inovações? Onde implementar essas inovações? Para qual processo? Como? Quem traz tudo isso para dentro de uma empresa são seus próprios funcionários também, além de seus parceiros, né? E esses funcionários estão preparados? Estão procurando? A empresa está estimulando os seus funcionários a se prepararem? Então, a barreira de especialização, a barreira de mão de obra, está aí. Então, como é que está o Brasil com isso? A gente está evoluindo rápido, a gente tem curso suficiente, as empresas, como já falei, as empresas estão estimulando também seus funcionários, porque se você depender só de parceiro também, você vai ter um gap, porque o parceiro consegue enxergar só um ponto do seu processo. Tem outros processos que são internos da sua empresa. Se você não preparar os seus próprios funcionários, você vai ficar bem. Perfeito, Will. Concordo plenamente aí com o que você falou. Agora, uma pergunta curta e objetiva. Cases. Obrigatoriamente, você não precisa dizer nome de empresas, etc. Mas para o empresário que está aqui nos assistindo, né, para aquela pessoa que está querendo, que é profissional liberal, está querendo começar nisso aí, nessas tecnologias emergentes, eu queria que você falasse um pouquinho de o que você já implementou dentro de tecnologias emergentes, dentro de inovação tecnológica esses últimos anos. E se você quiser também falar sobre IA, também fica à vontade. E custos, né? Muitas pessoas pensam, poxa, essa tecnologia é uma tecnologia para empresa de grande porte, empresa de médio porte, isso aí está longe do meu orçamento. Então, para aquele
profissional liberal que está aqui nos assistindo, um advogado, um dentista, aquele engenheiro ali, o construtor, fala um pouquinho para esse público, né? É uma tecnologia cara hoje? Conta um pouquinho do seu case em relação a pequenas empresas, a médias empresas, até para quebrar essa barreira, o pessoal se sentir confortável, até dizer, poxa, esse é o momento. Porque muitas pessoas, Will, ficam naquele receio. Não, isso aí é uma tecnologia longe da minha realidade, isso aqui só dá certo para empresa grande, isso aqui eu não tenho condições de investir nisso. Então, você que está ali lidando com muitas empresas, fala um pouquinho de exemplos práticos e fala um pouquinho para aquele profissional liberal que está com aquele receio, porque pensa que o orçamento dele não dá, né? Mas ele sabe que se tiver aquele investimento vai ter um ganho de produtividade. Fala um pouquinho para esse público aí, para eles entenderem e quebrar essa barreira, Will, por favor. Legal, Anderson, legal. Vou dar um case, por exemplo, pessoal. Fato verdadeiro, números que eu mesmo levantei e cruzei aqui. Eu tenho, por exemplo, clientes, Anderson, que conseguem, através de bots, reter 30% de clientes. Então, pensa assim, se você tem 10 mil clientes querendo falar com você durante o dia, eu tenho cliente meu que consegue reter 3 mil clientes com respostas do bot. E olha que ainda dá para melhorar muito. Esse cliente, por exemplo, que eu estou dando um exemplo, é um cliente que ainda não implementou IA em alguns pontos lá, que a gente sabe que ainda pode ganhar mais em performance. Então, dando um exemplo bobo, quanto isso reduz de custo para você? O quanto você pode usar a sua mão de obra que estaria respondendo perguntas que você pode automatizar, já está sendo respondida no bot, e essa pessoa pode ser usada para pensar em soluções e não apenas para responder perguntas repetitivas, né? Então, cases, Anderson, tem milhares. A gente sabe que a grande questão que você tem que fazer para a sua empresa é conseguir fazer um estudo do tipo, se eu implementar esta funcionalidade, ela me custa tanto. O quanto eu vou ganhar, tanto na experiência do cliente, quanto no ganho de performance em relação a horas de trabalho, quanto eu vou deixar de usar a mão de obra para usar automatizada, essa mão de obra eu posso usar para outra coisa, o quanto eu vou ganhar na satisfação, o cliente vai se sentir mais satisfeito. Então, por exemplo, a gente tem um mundo do dia a dia, você citou aí, por exemplo, médicos. Médicos, eles trabalham provavelmente num consultório as pessoas agendam. A gente sabe, Anderson, que o agendamento, por exemplo, é uma coisa que você pode fazer automatizado, sem precisar da interferência do humano. Quanto hoje o médico perde tempo num cliente que desmarca em cima da hora a sua consulta e ele perdeu o horário, dando um exemplo. Será que eu não conseguiria mandar uma mensagem para ele X horas antes, perguntando se ele realmente vai comparecer? Algumas já adotaram essa metodologia. Será que um bot, uma IA pode conversar com esse cliente? Será que ele mesmo consegue agendar? Sim, consegue. O custo é alto? Não, Anderson. Essas pessoas pequenas, pequenos consultórios, pequenas empresas, sei lá, hamburguerias, pastelarias, pequenos restaurantes. Sim, Anderson, todos eles têm oportunidade, e sim, pelo pouco que eu tenho de segmentos aqui, eu atendo alguns segmentos mais específicos, mas consigo ter uma ideia geral, existe um ganho, sim, Anderson, e sim, esse ganho ele se reverte no custo. Então, você reduz o custo de um lado, aplicando o dinheiro do outro nessa tecnologia. Então, Anderson, eu ainda não tive um case onde o custo foi maior do que a satisfação do cliente, do que ele conseguiu economizar, a implementação que ele gastou, aquilo que ele aplicou, foi maior do que ele teve de retorno. Eu não tive ainda um resultado desse, Anderson. Porque ou você ganha muito na satisfação do cliente, o que te traz o retorno aumenta a satisfação, portanto, ele aumenta a quantidade de produto que ele tem com você, ele vê você com outros olhos e termina sendo um cara mais aderente ao seu negócio, ele termina estando mais próximo de você, ou você ganha também em questão de custo direto mesmo. Posicionamento de marca, né, Will? Também, posicionamento de marca. Você vai ser lembrado também, né? Então, aquele cara que consegue, Anderson, fazer isso, ele vai ser lembrado não só porque ele implementou e sim porque ele trouxe uma experiência bacana para o seu cliente, que vai indicar ele, que vai ter aquela questão de uma experiência que vai ficar gravado. E ele vai sempre indicar essa empresa para outras pessoas. Anderson, a tecnologia, o céu é infinito. Todas elas têm oportunidade. Os custos, sim.
é possível você aplicar, conseguir ter esse custo revertido em benefício para dentro da sua empresa. Boa, Will. Boa. Tá bem alinhado aí com o meu discurso. Muito bom. Will, fala um pouquinho da sua experiência com a Bezap, fala um pouquinho aí com as suas integrações com o CRM. A gente conversou nos bastidores que você está muito focado aí também com essa linha de integrações com CRMs, integrações aí com outras mídias sociais, não só o WhatsApp, mas o próprio Instagram, que eu acho que é uma pegada muito moderna, você usar inteligência artificial com APIs, integrando com mídias sociais, eu acho isso fantástico. Para mim, isso é uma tendência fortíssima com agentes inteligentes agora, para 2025. Fala um pouquinho sobre esses projetos aí, né, que você está encabeçando. Fala um pouquinho aí dessas integrações, de prospecção, seu ponto de vista, né, em relação a esse boom que a gente está vivendo, que são os agentes inteligentes integrados com mídias sociais, com prospecção, com CRM, para gerar experiência, né? Fala um pouquinho dessa sua vivência que você está com esse projeto, né? Você é humilde, fica calado, mas eu soube aí dos bastidores que você já está se mexendo em relação a esse tipo de tecnologia. Então, abra aí o livro e compartilhe um pouquinho aí dessa experiência com os telespectadores aqui da TechVision. Legal, Anderson. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho também desse projeto. É um projeto que nasceu, Anderson, com ideias das pessoas que já trabalharam comigo, que trabalham comigo, de amigos, de pessoas que chegaram também com a gente aí. Que é o que, né, Anderson? A gente está vendo essa onda aí, como você mesmo citou, de IA, de automatizações, e a gente queria ajudar isso a acontecer. A gente vê que tem muitas empresas que, como a gente acabou de falar, não têm a oportunidade de alguém ajudá-las ou ter a oportunidade de ter uma visão de como isso tudo pode ajudá-los no dia a dia. E a gente justamente quer trazer isso de forma mais prática, mais fácil, a usabilidade mais que chegue em pequenas, médias e grandes empresas, que não seja necessário essas empresas terem grandes conhecimentos nessa parte de IA, né? O que eu quero dizer com isso, né, Anderson? Então, por exemplo, você acabou de citar aí os agentes, né? Pô, hoje a gente fala, a gente sabe que já os agentes é uma realidade, eles existem, mas se você se pergunta, como isso pode ajudar uma hamburgueria? Como isso pode ajudar uma empresa que precisa mandar mensagem para os seus clientes no WhatsApp, por e-mail, SMS, Instagram, Facebook, por onde for o canal digital que ele queira usar? Como ele faz isso? A gente sabe que hoje a gente tem um GPT que pode te auxiliar a criar mídias para enviar. A gente sabe que você tem a Meta que te dá um canal que você pode disparar HSMs por eles e chegar até os seus clientes. A gente sabe que empresas te oferecem bots para você se comunicar. Mas e onde a gente pode concentrar tudo isso, Anderson? Então, por exemplo, até minha esposa, que tem um negócio próprio dela, que ela vende roupa feminina, como ela pode chegar a seus clientes, por exemplo, ela que trouxe algumas ideias. Como ela pode criar uma mídia de forma automatizada? Ela tem que criar imagem, ela tem que tirar foto, ela tem que criar um texto, ela tem que montar lá a mídia que ela vai disparar lá no Instagram, ou como ela vai fazer para fazer uma campanha. E aí onde surgiu a Bezap, Anderson. A gente quer trazer isso de forma simples para o empreendedor, para as empresas. Que é o que, Anderson? É poder fazer com que eles mesmos consigam criar uma mídia, criar uma campanha, conseguir se comunicar com seus clientes pelo canal que ele quiser, através de passos simples dentro de uma plataforma. Então, eu quero criar uma imagem, quero disparar uma campanha dentro do Instagram. Então, a Bizap vem para você com uma plataforma para que você crie uma imagem, crie uma campanha e dispare para os seus clientes. Eu quero me comunicar com os meus clientes
que já compraram algum produto meu e eu quero agora oferecer um outro produto por WhatsApp, por exemplo. Você cria uma campanha, você traz seu lead, você qualifica o seu lead, você pode qualificar no sentido assim, quem teve interesse, quem não teve naquele seu produto. Então você consegue direcionar melhor aquela promoção, você consegue também, através dessas comunicações que você tem com seus clientes, a partir disso você consegue também trazer a informação dele, a idade, a região que ele mora, os gostos que ele tem, consegue trabalhar isso dentro de uma IA para fazer campanhas específicas, de forma sempre muito simples e muito fácil de manusear, muito intuitivo. Essa é a proposta da Bizap, trazer todas essas soluções de criar imagem, criar texto, criar vídeos, criar campanhas, para um único lugar onde essas empresas consigam manusear de forma simples e elas não tenham a dificuldade do tipo, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer um curso, vou ter que contratar alguém. Será? A gente também pode te ajudar com isso, né? A gente sabe que a gente consegue fazer todas as funcionalidades dentro de uma plataforma. Boa. Will, você estava falando aí, eu estava lembrando, alguns anos atrás, né? Não é muito tempo não, 5 anos atrás, o quanto isso era caro, né? Fazer esse tipo de campanha. E assim, quais eram os mecanismos que se utilizavam? Era praticamente a TV e rádio, né? Sim. Então, hoje, você gera uma campanha no seu celular, né? E como você está dizendo, você gera a campanha e depois você começa a minerar dados. Por quê? Porque a inteligência artificial e essas tecnologias emergentes, eu estou focando na IA, ela tem o poder de minerar os dados e de traçar perfis, que eu acho isso muito interessante. Na inteligência artificial, nada se perde. Nada se perde. Tudo que a gente está falando aqui, meu caro telespectador, vai gerar um e-book. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui se gera uma transcrição de texto e depois a gente pode gerar um vídeo. Um vídeo não, um livro. Então, o poder de mineração de dados e de direcionamento em cima do perfil do cliente é muito alto. Porque só em um cliente responder dentro de uma campanha de 5.000 mensagens, sim, e responder 2, 3 perguntas, a gente já consegue traçar um perfil e ser abordado já por um humano. Porque tem pessoas, Will, que preferem ser tratadas por humanos. Mas a IA, ela já faz uma peneira. Ela já consegue identificar aquela pessoa que quer dar continuidade com o atendimento. Isso é fantástico. Isso eu não vejo hoje nenhum mecanismo de comunicação hoje, de massa, que consiga esse feedback instantâneo e com tanta precisão. Eu acho isso fantástico. A IA dentro da pegada de agentes inteligentes com integrações via API para mídias sociais. Eu acho isso totalmente fantástico. Isso, para mim, meus olhos brilham quando eu falo desse assunto, sabe? Exatamente. Mas, só pois não, Wilton, pode falar. Só acrescentando nesse ponto que você falou, Anderson, que é importante as pessoas acho que entenderem, que você não precisa migrar de zero para por exemplo, uma tecnologia OpenAI, IA, por exemplo, 100%, porque você pode ter diversos tipos de cliente, diversos tipos de cultura, idade, o que for, e você pode então fazer um híbrido, digamos assim. Exemplo, tá, Anderson? A gente já criou um bot para um cliente, onde o bot é aquele bot normal, ele faz perguntas e respostas ali, e quando o cliente faz uma pergunta diferente daquilo que está proposto no bot, aí sim a IA entra e se comunica com ele. E a terceira via, se depois desses 2 pontos eu não conseguir me comunicar com o cliente, a IA identifica e transborda para o humano. Então, o que você faz você cria algo híbrido, onde você ainda dá oportunidade para as pessoas se adaptarem àquele tipo de conversa, e você não precisa deixar isso fechado. Então, tem pessoas que vão conseguir fechar um acordo, por exemplo, uma venda, uma compra com o IA, consegue. Somente num bot simples, conseguem. Vai ter pessoas que vão querer falar com o humano, como você mesmo citou. E você consegue criar a sua tecnologia, a sua funcionalidade, prevendo isso, prevendo o seu tipo de cliente, fazendo algo híbrido também. Você não precisa partir para o 100% da tecnologia de IA, por exemplo. Você pode fazer algo híbrido.
Boa, Will. Will, o que é bom dura pouco, bate-papo merece até uma continuação, né? Muito legal. Então, quero agradecer de antemão a sua vinda aqui na TechVision. As portas estão abertas. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre a evolução da IA, sobre os seus impactos nas empresas. A gente bateu um papo também sobre tecnologias emergentes. A gente focou muito em inteligência artificial, mas a gente falou um pouquinho de integrações de CRMs com APIs, né? E amplificando, obviamente, o potencial humano com resultados, altas entregas, alta performance, e os desafios e oportunidades na adoção de tecnologias aí voltadas para humanos, sempre com abordagem ética, prática na implementação dessas tecnologias e valorizando a figura humana, que é o mais importante. Então, mais uma vez, agradeço, Will. Vou deixar as palavras finais para você, onde é que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes das plataformas do Spotify, do Amazon Music, do YouTube, eles podem encontrar o Will, pode deixar seu arroba, pode deixar aí o seu LinkedIn. Onde é que o pessoal pode lhe encontrar para continuar esse bate-papo, já que foi bem inovador, que é bem a perspectiva da TechVision? Onde é que as pessoas aí, nossos telespectadores, encontram o Will? Fique à vontade. Primeiro agradeço, Anderson, o convite, espero tenha ajudado aí as pessoas, né, a trazer uma visão aí sobre as novas tecnologias emergentes. Bom, pessoal, eu estou no LinkedIn também, meu LinkedIn é Will-Gutierrez, só abreviei meu primeiro nome aí, né, Will-Gutierrez. E Anderson, você me conhece, a gente tem aí alguns amigos em comum também. Nós somos pessoas que estamos sempre querendo ajudar as pessoas, independente de qualquer questão, até mesmo socioeconômica, ou a gente quer sempre ajudar, temos isso dentro do nosso DNA. Então, tá aí meu LinkedIn, pode me chamar se precisar de qualquer tipo de ajuda, informação, assessoria, nos procure, que a gente com certeza, com o maior prazer, vamos ajudar vocês. E é isso, pessoal. Espero tenha contribuído aí com essa visão aí, essa experiência. Boa. Boa, meu amigo. Rapaz, muito feliz, né? Então, espero que os nossos telespectadores tenham gostado. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Vamos encerrar nosso programa e eu convido vocês da TV Humana a acompanhar nossos últimos episódios, nossa primeira e segunda temporada, no www.tvhumana.com.br, e vocês vão procurar o programa TechVision. Vocês vão encontrar tanto a primeira temporada como a segunda temporada. Vocês podem acompanhar também no Amazon Music, também no Spotify e no YouTube, procurando TV Humana e procurando o programa TechVision. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Até a próxima gravação, até o próximo programa, se Deus quiser, aqui na sua TV Humana, TechVision, com Anderson Oliveira. Um abraço e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.